Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje sobre controle financeiro, os desafios do dia a dia do seu laboratório. Hoje a gente vai com esse tema de controle financeiro, com a participação especial, é lógico, do meu digníssimo Eric Padovani. Eu sou a Janaína Padovani e eu tô aqui para ensinar você, dono de laboratório, a organizar seu laboratório, para que você tenha mais tempo livre, para você ganhar mais, para você trabalhar menos, né? De forma mais inteligente. Bom, vamos lá, então vamos Vamos lá, começar. Já temos vamos. quase 20 pessoas. E aí, o que nós podemos falar de controle financeiro? Nós temos uma história, Nossa, né? Uma história que nós vivemos que já é uma aula de controle financeiro, né? Como a maioria sabe aqui, alguns não. é, eu assumi a sociedade um laboratório em 2017. E aí, nessa época, a Janaína entrou junto comigo dentro da empresa para a me ajudar a administrar, porque eu, como muitos de vocês, achava que eu conseguiria ser técnico e dar conta da administração do laboratório, e com certeza isso não estava funcionando, né? E aí a Janaína entrou na sociedade, né, junto comigo ali, e ela começou a me ajudar na parte administrativa, estratégica, e eu na parte de produção, né? E aí, vamos lá, como que você encontrou o laboratório, né? Como que estava o laboratório quando você entrou? é, tava um pouquinho delicado ali, né? Porque a gente tinha dívidas. O pior de você não ter dinheiro é você ter a dívida, porque além de você não ter, você ainda tem que pagar a coisa, né? Isso daí É. é o pior. Então a gente tinha uma dívida grande, não foi pouca, e aí a gente começou a fechar ralos, né? Fechar ralos e entender como é que funcionava, porque já que você começou lá de trás, vamos começar um pouquinho, É, né? Que talvez então vai, então vai. não sabe a minha história também. Eu tenho uma confecção de jalecos. Se você precisa de jalecos, eu também tenho. Você pode me ligar, pode Exatamente. mandar direto. Não, eu tenho uma confecção de jaleco, então eu sempre tive Qual que é o nome da loja para o pessoal procurar aqui? estilos Estilos. jalecos e scrubs. É, e eu tinha já essa pegada da administração, tudo por causa da loja, mas quando eu entrei no laboratório, eu achei tudo muito estranho, muito diferente, porque por mais que o laboratório realmente seja uma empresa, e eu gosto muito de falar isso para vocês, que vocês precisam começar a pensar o laboratório como uma empresa mesmo, independente de você estar trabalhando sozinho, é uma empresa. Só que é uma empresa com suas peculiaridades, então era bem diferente do que eu estava acostumado ali numa confecção, que eu tenho a confecção com a loja, então eu também tinha uma linha de produção e uma venda, um ponto de venda, e o laboratório é uma linha de produção ali, né? Tem a produção, é uma fábrica, vamos dizer assim, como se fosse. Só que são particularidades diferentes, então eu não entendia nada. O Eric era protético, ele já era há muito tempo protético, ele era dentista, mas o meu pai, para quem não sabe, meu pai trabalhava na Unesp, né? Eu trabalhei dentro da Unesp também, mas tudo na área administrativa eu não entendia como que era a parte de produção em si de um laboratório. Não sabia termos, não sabia nada, né? E eu fui para esse laboratório junto. Então, quando eu cheguei lá, que o Eric viu essa oportunidade, o Eric já era sócio na parte da clínica com esse sócio nosso. E eles davam muito certo, então para mim estava tudo bem, eles lá e eu na minha confecção, eu não precisava me envolver com isso. Só que quando foi pro laboratório, e aí passou um tempo, o Eric ainda foi pro laboratório, de sócio do laboratório ainda sozinho. Aí Sozinho. passou um ano mais ou menos, né? Eu É, por acho. aí. Acho que passou um ano mais ou menos. Aí acrescentaram outro sócio. Aí esse outro sócio falou: Olha, eu vou, a minha mulher tá indo, eu acho que você devia ir também. A gente era muito amigo. E ele falou: Acho que você também devia ir lá ver. Eu pensei: Ai meu Deus, o que que eu vou fazer lá, né? Mas eu vou, eu vou.
Eu acabei indo e aí que eu vi, eu falei, gente, era impossível, porque assim, o Eric já era sócio um ano e pouco e eu não via dinheiro dali, não via, mas assim, eu sabia que o laboratório estava passando, assim, é lógico, você entra numa sociedade, entra numa empresa, a empresa não vai dar dinheiro para você de um dia para o outro, então para mim estava tudo certo, eu estava nesse pensamento, não, tá tudo bem. Só que quando eu fui ver realmente, o buraco era muito mais embaixo. E aí a gente tinha realmente uma dívida gigantesca. Aí quem já conhece, a gente já viu aqui, que a gente já falou sobre isso, que a gente tinha dívida, a gente tinha inadimplente, os clientes pagavam como queria, não tinha regra nenhuma. E isso era muito bagunçado, estoque bagunçado, Uhum, pedia, com um monte de coisa estocado, era um laboratório muito grande, então demandava um administrativo muito grande, porque tinha muitas pessoas que não produziam, que trabalhavam, tinha muitas pessoas que eram para produzir na produção, mas não trabalhavam também. Então, uhum. assim, era um pouco desorganizado mesmo. E, e aí a gente teve que começar a trabalhar, né? Eu juntamente com a esposa desse outro sócio, a gente olha que vamos dividir aqui nas funções, quem gosta mais do que vamos fazendo, para a gente poder ir entendendo. E a gente começou pelas dívidas, vamos ver como que a gente vai fazer para pagar essas dívidas. E aí a gente começou a fazer isso, eu acho que comecei em abril mais ou menos. Eu acho, não, eu tenho certeza porque foi no meu aniversário, foi perto do meu aniversário. Quando foi em dezembro, a gente já conseguiu enxergar uma luz no final do túnel ali, sabe? Que a gente já tinha começado a se organizar, a olhar as dívidas e pagar o que podia, negociar o que podia. Então, assim, em dezembro, né, depois nem foi um espaço tão grande, mas a gente começou a colocar regras, de como o cliente ia pagar, como o que podia fazer, o que não podia, porque às vezes a gente fica tão engessado assim, porque todo laboratório paga em 10 vezes, então eu também vou parcelar em 10 vezes. Porque todo laboratório faz o fechamento mensal, então eu também tenho que fazer. E não vê para a sua particularidade, para dentro do seu Uhum. laboratório. Eu falo muito isso, que a gente não pode engessar muito as coisas, né? Eu falo isso para os meus alunos assim, a gente não pode deixar ser muito engessado, porque cada um vai ter sua realidade diferente ali. Só que eu penso, se um pode, se um conseguiu, você também consegue, né? Então, assim, quando eu olho lá para trás e vejo tudo que a gente passou e a gente conseguiu sair de lá, se hoje você está nessa situação, com certeza você consegue sair. Só que assim, precisa fazer alguns passos, precisa fazer algum movimento, porque realmente você não vai conseguir sair de uma coisa assim, de um piscar dos É. olhos. Não tem aquela bala mágica, né? Não tem A aquela bala de pílula. prata. Não, não tem. Isso daí, se alguém falar que tem, é mentira. É. Tudo tem um processo. Tem um Uhum. processo para ser feito que você consegue ir colocando ali no dia a dia e fazer. Só que sabe o que acontece, né, amor? O que acontece no processo? O Que as processo. pessoas, elas Elas não não continuam, querem, elas elas não querem não viver o querem. processo, né? Uhum. A Da- pessoa elas querem o resultado antes de passar pelo é, processo. exato. Aí que tá o problema, né? Porque às vezes tá ali no. Tá pontinha, já tá quase. Aí você desiste. Não, não Então, vou fazer mais isso, e não, porque não dá aí, certo e pronto, acabou. ó, Né? graças a Deus nós passamos por esse processo, porque ninguém nunca imaginou que 3 anos depois de que isso, né, desse começo que a gente teve a virada de chave dentro do laboratório, que 3 anos depois viria a fatídica pandemia, né? Que Nossa, aí sim foi a hora que a gente viu quanto valia uma administração bem feita. Porque exatamente. naquela hora, graças a Deus por ser a área da saúde, a gente ficou em torno de, acho que um mês no máximo sem trabalho, né? Sem trabalhar. Acho que contando os dias que ficou parado e alguns dias que ia, que não ia, aquela coisa toda, deu mais ou menos quase um mês, né? E nesse período, graças a Deus, nós não deixamos de pagar ninguém. A gente tinha as contas tudo certinha
e a gente voltou a trabalhar até que mais ou menos rápido. Mas nesse tempo aconteceu algo assim impressionante, porque como a gente tinha tempo livre em casa, a gente começou a fazer algumas lives e justamente a gente percebeu que a gente poderia ajudar algumas pessoas pelo que a gente passou, pelo processo que a gente fez, né? Exatamente o processo. E aí a gente percebeu que muitos amigos próximos nós assim entraram em desespero, mas desespero total, porque como eles não tinham essa organização, o laboratório não estava com tudo redondinho, tinha gente assim a ponto de se jogar da ponte mesmo, né? Exato, né? A ponto de falar, bom, vou fechar agora, porque agora já deu para mim e não consegui se recuperar, né? Uhum. E às vezes a gente vê ali assim grandes nomes até, né, que não fechou, mas que não estão numa situação boa. Às vezes você olha daí, você fala assim, nossa, aquele laboratório ali tá. E por fim, lá dentro não tá legal, entende? Lá dentro o negócio não tá. É, Então é muito importante essa conscientização de fazer mesmo um controle financeiro, né? Porque o controle financeiro, dentro do controle financeiro tem um leque assim que eu poderia fazer uma live para cada leque, né? é. Porque uma coisa que eu vejo que o pessoal, eles têm muita ilusão de falar em cima do faturamento, por exemplo. Ah, porque o meu laboratório fatura 100 mil, porque o meu laboratório fatura 200 mil. Ok, isso é bom, né? Mas dentro desses 100 mil, dentro desses 200, 1 milhão, sei lá, desse faturamento, o que de fato é lucro? Eu já Fica vi dentro do muito bolso, né? eu já vi muito laboratório que tem um faturamento muito bom, mas que não tem lucro. Às vezes não tem lucro, ou às vezes o que seria o lucro está tudo na mão dos clientes. E não tem controle de gasto também, né? Não, aí o laboratório fica lá com um faturamento altíssimo, legal, né? E aí muitos pagam certinho os impostos, então paga por aquilo, só que eles não recebem, né, do cliente, ou recebe do cliente de formas que teoricamente não daria para ser, Forma né? picada, né? Picar Parcelado. sem ter uma regra muito clara em relação a recebimento. E aí a pessoa fica, é uma empresa que tá boa? Tá boa, porque tá faturando, tá faturando. Se tá faturando, gente, é muito bom, porque tem serviço, né? Então você tá faturando, o que que é o faturamento? É o que você tá produzindo ali, então tá legal. Uhum. Isso já é muito bom, porque você tem empresas que não têm serviço, né? Tem laboratórios que não têm serviço, né? Eu recebo mensagem no direct direto de pessoas assim, eu não sei o que eu faço porque eu não tenho serviço. Então, É. isso é um fator a mais. Só que esses aí que têm o serviço, que têm o faturamento e não têm lucro, é muito desperdício, gente. É uma dó, dá dó assim do negócio, entende? Do É. negócio. Por quê? Porque você tem tudo para dar certo. Se você tem serviço, você já está com muitos pés Você tá na com frente, um pé né? na frente de muita gente. Porque tem gente hoje em dia, assim, que tem a dificuldade de conseguir ser visto pelos clientes, né? Então, para quem já tem um laboratório consolidado, já tem uma clientela ali consolidada, também fixa, uma galera que está ali junto com você no dia a dia, é muito mais fácil você ter previsões, né? Do que vai entrar, do que vai sair, de quanto material você vai comprar, mas tudo isso tem que ter um controle, né? E aí que está o gargalo também. Muita gente não tem controle, né? Do que entra, do que sai, de quanto produz, né? A gente falou de produtividade, né? Acho que foi na última live que a gente falou. E aí muita gente não tem nem ideia de qual que é a produtividade do laboratório, não tem ideia nem de quanto pode produzir, quanto e qual a capacidade de produção, né? E aí às vezes não consegue fazer um parâmetro do que é um mês bom, do que é um mês ruim, se uma temporada tá legal ou não,
se, por exemplo, fez mais cerâmica do que metal, se fez mais metal do que cerâmica. Tem muita gente que é perdida nisso daí, porque não tem um controle. E é uma coisa simples, às vezes uma planilhazinha, né, pode salvar a fazer esse controle. E além do controle também, ter a mentalidade, eu gosto de ressalvar uma frase, eu não lembro quem foi que falou agora, e eu acho que o velho da Van que fala muito, né? Que ele fala assim, CPF pobre e CNPJ rico, né? Que é o mais importante, né? É mais importante você ter uma empresa rica do que ser um rico dono de uma pobre empresa, né? Exatamente. E o que acontece é que se você não tem controle nenhum, aí você também não tem a mentalidade de que sua empresa é uma empresa e você é a pessoa física, aí o dinheiro que entra no laboratório vai para o bolso. Exatamente. Aí, essa é a grande questão. O dinheiro do laboratório, é da tua empresa. Ele vai para o teu bolso, mas ele vai para o teu bolso só depois de Na hora alguns certa. passos. E aí a pessoa acaba atropelando isso. E eu sei que é muito desafiador mesmo, principalmente para quem trabalha sozinho, fazer essa divisão, né? Fazer essa divisão de que, peraí, o dinheiro entrou, mas primeiro é do laboratório e depois o dinheiro vem para mim. E quando eu falo isso, eu não estou falando que assim, peraí, mas aí então se não vem para mim, e se nunca tiver para vir para mim? Mas acontece que se você tiver um controle direitinho, se você saber manusear essa empresa, se você saber administrar essa empresa, ela vai te dar um prolabore. E o prolabore aí sim, o prolabore é o seu salário. E aí o seu salário você faz o que você quiser com o salário. Exato. Só que o que acontece? Eu não tenho. Você acha? Jamais, eu não tenho dinheiro. Como que minha empresa não tem dinheiro, como que eu vou tirar um prolabore? E na hora que você coloca na ponta do lápis ali, você vê que você tirou muito mais do que seria um prolabore, Conta a né? história da sua aluna lá, que ela tinha um desespero achando que o laboratório não era lucrativo, né? E como é que foi que aconteceu quando ela só começou a botar no papel, né? Não sei se é dessa, mas eu vou contar de uma que eu lembrei aqui. Fala, É, é que a filha começou a isso, fazer a não vamos falar contabilidade, nomes, né? não. Não vamos falar nomes. Mas foi muito engraçado porque quando a filha começou a fazer o controle, ela tinha ela achava que ela não podia gastar. Então, o dela, no caso dela, até era o contrário, Ao porque ela se contrário. sentia pesado se ela pegava um dinheirinho do laboratório, ela achava que ela que ia fazer falta, tudo, então ela tinha isso. E quando eles começaram a controlar e ver direitinho o que era, o que entrava, o que saía e tal, ela viu que sobrou, que começou a sobrar dinheiro. Aí ela achou que a filha estava esquecendo de pagar alguma conta. Como assim? Né? Porque se a gente não tem, como que está Ela sobrando tinha dinheiro? feito um prolabore, né, Porque, para ela e já tinha pago todas as contas, né, pago tudo que tinha, já tinha feito até uma reserva de emergência e tinha sobrado um dinheiro ainda, né? porque a verdade é essa, que quando você começa a fazer o controle, você começa a ver aonde o dinheiro está, a raiz ali do dinheiro, sabe? O caminho do dinheiro que ele está fazendo. E olha, eu posso dizer que 90%, eu vou falar 90%, só porque às vezes tem um caso ou outro, mas a maioria dos casos mesmo, quando começa, que coloca na ponta do lápis, vê que quem dá a despesa para o laboratório é o dono. O laboratório muito, muito lucrativo. O laboratório é lucrativo e o dono acaba querendo afundar o laboratório. Uhum. Porque ele está vivendo um padrão a mais, ele está usufruindo ainda no momento errado. E é na hora que muitas empresas acabam quebrando, é na hora que acaba grandes profissionais mesmo, que você fala, nossa, é um excelente técnico, só que não consegue administrar, não consegue gerir. E aí, por exemplo, o Eric, eu brinco sempre que o Eric teve a sorte que eu gostei, né? Que eu gosto de mexer com isso e ele teve a sorte. Mas tem casais que não dão certo trabalhando junto. Por quê? Porque às vezes a mulher nem gosta de estar fazendo isso, ou às vezes o homem não gosta de estar fazendo isso.
E aí coloca lá meio que a pessoa está ali, mas se sente frustrada porque está numa posição que não gostaria, e não sente que aquilo é um negócio dos dois, que é um negócio da família, que É, pode crescer, né? Não quer estar ali, e aí as coisas também não prosperam. Então não é só, vou colocar minha esposa lá e que vai dar tudo certo, porque às vezes a esposa também não gosta e nem quer aprender, e também não vai fazer bem feito, entende? E aí você também não vai ter um é. resultado. Uma frase do Napoleão Hill, né? Que esses dias até citei para você, que fala assim: tudo começa pela sua intenção, né? Então, muitas vezes eu já vi muito técnico, e às vezes a gente está em alguma reunião, assim, vê um colega técnico e uma outra pessoa de fora, assim, e pergunta: ah, amor, o que que você faz? O que que você trabalha? Aí o cara fala assim: eu tenho um negocinho lá no fundo de casa. Muitas vezes eu ouvi essa frase, um negocinho no fundo de casa. Um negocinho no fundo de casa é um laboratório, às vezes, muito bom, referência no mercado, e o cara continua chamando de negocinho no fundo de casa. Não, fala, eu sou técnico em prótese, eu tenho uma empresa de prótese dentária, um laboratório de prótese que atende a região e tal. Né? Então, enquanto você não botar na sua cabeça também que você tem uma empresa, vai ser sempre um negocinho, né? É igual muita gente fala, eu tenho uma lojinha, sei lá, qualquer coisa, mas tudo com um nome pequenininho, né? Um nome diminutivo. Então aquilo vai ficar gravado na sua mente que você tem um negocinho, e o seu negocinho nunca vai ser um negoção, porque começa pela sua intenção. Enquanto você não enxergar que aquilo é uma empresa rentável, lucrativa, que que rende muito, que você constrói sua família, que paga as contas, né, do seu dia a dia, que te paga viagens, paga escola das crianças, paga faculdade, muita coisa sai dali de dentro. Então não é só um negocinho, é uma empresa de verdade que tem que ser olhada como se fosse um grande banco, uma grande indústria, alguma coisa desse jeito assim. Tá. Aí a mentalidade fala tudo, né? É, Que infelizmente muita gente não pensa como isso. Olha lá, a minha esposa já esposa já manda manda em atrás. mim. Se trazer para o laboratório, vai mandar também. É muito sofrimento. É nada, cara. A gente, hoje mesmo eu estava vendo uma frase, falou assim: o homem que não tem uma parceira dentro de casa para ajudar a crescer, né? E não digo assim, uma parceira, aquela história da mulher que está atrás de um grande homem, não. Que os dois trabalham junto. Quando você tem uma parceira ou a parceira tem um parceiro que os dois trabalham junto e fazem aquilo render, ter o mesmo pensamento, a mesma direção, cara, é sensacional. Eu sei que o Paulo está brincando aqui porque os dois trabalham junto, né? E Né? se ele parasse para contar a história dele aqui, vocês vão ver que é uma história de sucesso tremenda. Por quê? Porque os dois têm o mesmo pensamento, trabalham junto pela mesma intenção. A Aline falou que a esposa é Exatamente. uma bênção. Alinhamento, né? Alinhamento de propósito. Isso Exato. é fundamental no casamento também, né? E, e na vida. Porque algumas pessoas perguntam, nossa, como que é trabalhar junto, né? Eu nunca tive problema em trabalhar com o Eric, nunca mesmo. Porque a gente sabia exatamente as funções também. O Eric, a partir do momento que eu era do administrativo, ele já não falava sobre administrativo Não. com os clientes, porque era a função. Porque o que acontece, gente? Quando o técnico, é, ele que é da parte do financeiro também, ele que é da parte da cobrança e tudo mais, às vezes eles criam uma certa intimidade e aí fala assim, eu não vou cobrar aquele cliente, né, não sei o quê. Então, acaba ficando uma coisa assim, parece que Meio meio chato, ruim para né? o técnico ir lá cobrar. Então, comigo não tinha isso, já sabia que era, né, eu muitas vezes levei nome de chata e não ligo. Aí o cara me ligava e falava assim: Ei, fala pra Janaína parar de ficar me ligando. Eu falei: É só pagar, ué. Aí para. Não tem, não Então, tem problema. eu nunca me importei com isso, assim, o que eu falo sempre, a gente tem que ser na educação, mas tem que fazer o nosso trabalho, né? Então, se tem que cobrar e pronto.
A Cleide perguntando a live Vai ficar vai gravada, ficar sim. gravada. Ó, vamos dar um recadinho aqui. Todas as lives ficam gravadas aqui, mas lá no YouTube também fica gravada com um jeito mais compilado, vamos dizer assim. Cortes, Então, os cortes. algumas coisas mais assim, sem enrolação. Então, lá vai estar mais compilado, lá dá para você acelerar um pouquinho. Eu sei que eu falo devagar, lá dá para você dar uma aceleradinha assim, ouvir, mandar para outras pessoas ouvirem. Então, quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, também vai lá, se inscreve. Outro recadinho. A gente fez um grupo que está na bio, o link do grupo do WhatsApp está na bio, para vocês que querem ser avisados sobre as lives. Toda semana a gente faz uma live de assuntos diferentes e a gente vai deixar lá para que vocês sejam lembrados, porque eu sei que às vezes a gente esquece. Então, e também quando a gente não tem data para a nova turma do curso, mas eu sei que tem pessoal que está perguntando. Então, assim, assim que sair, né, as novas datas do curso, também os que estão lá dentro desse grupo a gente vai avisar por lá. Então, se você quiser ser avisado, entra lá no grupo, tá? E, e aí você não vai esquecer de nenhuma live. Outro recadinho é o seguinte, gente, a gente está aqui para bater papo, para conversar de uma forma assim, compartilhar o dia a dia, o que acontece na nossa vida aqui, para facilitar a vida de vocês. Então, às vezes vai ter coisas que a gente vai falar, você vai falar, já escutei 10 vezes. Vai ter coisas que você já escutou 10 vezes, você vai escutar de mim e vai falar assim, nossa, não é verdade, porque agora era o momento que você está escutando. Então, a gente está aqui para isso. E aí, se você quiser algum assunto específico também, coloca lá no direct que a gente faz uma live só sobre esse assunto. E aqui vocês Beleza. são bem-vindos para fazer os seus comentários. Coloca aí o que vocês quiserem para a gente ir debatendo aqui, tá? Uhum. Aí, ó, perguntar se está ao vivo no YouTube. Já respondi que não, que é só É, clicar ao vivo. O Flávio falou que top, legal. E olha que a gente não falou nada ainda, né? vamos lá então. Então, gente, eu falei do quê? Do controle financeiro, mas eu preciso que vocês tenham algumas coisas em mente para poder fazer esse controle financeiro aí bem feito. Como o Eric disse, uma planilha, mas hoje a maioria das pessoas tem um sistema, só que tem um sistema e Sim. não usa, né? Dentro do curso, do meu curso, a gente tem uma planilha porque eu vi necessidade mesmo com o sistema de alimentar a minha planilha, porque eu acho que me traz mais informação, porque ali já está compiladinho do jeito das informações que eu preciso para analisar o laboratório todo mês. Eu entro ali, ele já fica, para mim, funciona muito bom, bem. Às vezes, eu vou marcar no caderninho. Já é um começo. Vamos marcar no caderninho, você como. Qual que é o problema de marcar no caderninho? Você marca, só que você não consegue ter parâmetro de análise. Você vai ter os dados, só que você não vai conseguir analisar só para marcar. Mas você não faz nada, você nunca fez nada, então começa a marcar. Pelo menos marcar. Pelo menos marcar para você coloca lá assim, aluguel, R$ 1.000, água, 200. Pelo Ah, menos para pelo que menos você começa. começar a clarear a tua mente aonde que está indo o dinheiro. Fulano pagou, então põe lá na outra página, pagamentos, recebimentos. Eric, 100, Jana, 200. Começa a colocar, não só coloca no bolso o dinheiro e depois você não sabe quanto que entrou. Ou só vai pagando as contas e depois você não sabe quando saiu. Se você tem as contas todas misturadas, hoje ainda, eu sugiro que você abra uma conta e deixa só para o laboratório, mesmo que você não tenha empresa ainda. Começa a separar aqui, ó, na mente, e depois as coisas vão acontecendo. Porque o grande erro também é achar que, porque eu ainda não tenho empresa, não tenho CNPJ, eu não preciso fazer. Não, começa fazendo agora. Começa fazendo agora, você já vai vendo como que é. Depois você abre a sua empresa e tá tudo certo. Mas separa contas. Abre uma conta em um banco digital mesmo, que, Sim. não, que você não vai pagar é, nada de manutenção, não vai ter gasto nenhum. E Uhum. canaliza lá para os seus clientes pagar só lá. Aí as contas que é do laboratório
paga só ali, pra você começar a ter uma clareza do que vai. E aí a outra conta, você transfere do seu dinheiro daqui para outra para pagar. Ai, mas é o meu dinheiro, as duas contas, mas para você começar a entender a entrada e a saída, entender o caminho do teu dinheiro. E aí você vai saber quanto que entrou, você vai saber quanto que saiu, e vai saber. Quer ver uma dica rápida, assim, coisa que vocês podem fazer amanhã mesmo ou hoje? Só coloca lá tudo que você tem de despesa. E depois você coloca o que é seu, pessoal, e o que é do laboratório. Põe um pezinho e laboratório. Depois você soma separado e vê o que é teu e o que é do laboratório. Eu tenho certeza que a sua despesa vai ser muito maior do que a despesa do Maior que o do laboratório. laboratório. Tenho certeza. Então, isso, quando fala de colocar em papel, realmente é o único modo que tem para te dar clareza. É o único modo, não tem outro jeito. Não tem como vocês começarem nada. Às vezes vocês pensam em, vou investir no laboratório, vou comprar maquinário, vou comprar equipamento. Meu, vocês não estão fazendo um arroz com feijão. Primeiro, É. faça o arroz com feijão, que é o básico bem feito, acabou. Né? Não precisa de muita. Eu não preciso chegar aqui e começar a falar de DRE, de balancete, de. Não preciso falar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam o que tem que ser feito funcional. Porque É. eu sei que vocês não vão ter tempo de fazer, que vocês não vão ter a disponibilidade, que muitos de vocês não gostam de fazer o que tem que ser feito. É Não, claro. e tem gente que vai falar assim, deixa eu esperar virar um mês então, Não, começa É, já, experimenta, experimenta. Tem aquela história você tem que sair da zona de conforto. E muita gente fala assim, mas eu nem tenho conforto nessa zona. Então esquece a história da zona de conforto e lembra da zona de conformidade. Você está conformado que está sendo assim, é o Gabriela, né? A pessoa que é o Gabrielão, né? Lá, daquela música, né? Da Gabriela Cravo e Canela, fala assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ficar assim. E não é, e tem não que dar o muda. primeiro passo, e tem que ser agora. Não espera virar o mês, não espera acabar o ano, não espera, vou esperar fulano falar, vai esperar não sei o que acontecer, vamos ver o fechamento do mês. Não, começa agora. Você vai ver que em Vou esperar 3 dias, abrir o curso, né? isso, A não. gente está falando, tá Daqui, esperando abrir se o você curso há começar 2 anos. agora, hoje é quarta-feira, se você fizer o levantamento só de quinta e sexta, você já vai ficar abismado, às vezes, com alguns números que você vai ver. Então, E tem que você ser sabe assim, o que é calma. legal? Linda música, né? Ele É, queria ser cantor, Paulinho. E você sabe o que é legal? Que depois que você começa a anotar e que vai de um mês para o outro, você começa a ter referência. Aí você começa a, a ter médias, aí você parâmetros, começa, né? né, ter parâmetros para você saber se está aumentando, se está diminuindo, se está igual, o que foi feito. É maravilhoso quando você tem parâmetros, porque se você também não tem parâmetros, você não tem como medir. Se você não tem dados, você não tem como medir. Né? Então, por isso que eu falo assim, só marcar fica mais difícil você medir, porque você precisa ter uns fechamentos ali para você poder começar a medir. Só que se você não tiver nenhum dado, você nunca vai conseguir medir nada. Eu não consigo entender como que vai levando, né, o negócio sem ter toda essa clareza de volta. Só vai pagando, só vai pagando. Eu tenho É, certeza que colocando no papel, muitos vão se surpreender aqui, né? claro, claro. Tem uma conta aqui nos Estados Unidos, eu vou levar essa história que às vezes muita gente faz no seu dia a dia e é uma conta que já chegaram na conclusão aqui. Você vai, por exemplo, no Starbucks, alguma outra cafeteria aqui nos Estados Unidos, um copo de café custa em média de US$ 7, tá? Uma média de US$ 7, um copão de café, que eles gostam de tomar aquele copão de 500 ml. US$ 7. E muitos americanos não tomam café em casa. O cara sai, passa no Starbucks da vida aí, qualquer, no drive-thru, e sai com um copão de café. E ele paga em torno de US$ 7. E aí foi feita uma média para mostrar aos jovens quanto se gasta de café por ano aqui nos Estados Unidos. Então chegou-se uma média por pessoa que tem essa rotina de tomar o café fora de casa todo dia, de
quase 1.800 ou 1.900 dólares por ano de café. Então você imagina, isso contando um copo de café. Então, sem contar o biscoitinho, sem contar o pão com manteiga, sem contar o salgadinho à tarde, sem contar aquela passadinha na padaria, né? Aquele menino que passa vendendo um negocinho no laboratório, tudo aquilo que você vai gastando e você não tem o controle disso. Isso é um ralo, assim, que a gente diz que muita gente não tem ideia e não percebe. Então o gasto é tremendo. Aí você pensa, tá bom, 1.900 dólares por ano. Quanto isso dá em 5 anos, né? Já dá quase 10 mil dólares. Agora você imagina 10 mil dólares em 5 anos gasto em café. Se isso tivesse sido utilizado de outra maneira, poderia estar te rendendo de outra maneira, ou pelo menos você teria isso na sua conta, né? Se você tivesse guardado esse dinheiro todo dia, né? Ah, mas é só um cafezinho, ai, que conta besta é essa? Não, não é conta besta, né? Tanto que tem uma nova onda aqui, vocês não vão acreditar, gente, tem uma onda nos jovens aqui americanos que eles descobriram isso, de que se gasta muito com café, e agora tem uma onda, parece incrível, escuta isso, uma onda agora entre os jovens trocando receitas de como fazer o café em casa, que eles descobriram que dava para tomar um café em casa ao invés de tomar na rua. E parece piada, mas é verdade. No TikTok, no Instagram, os jovens americanos aqui estão trocando ideias e mostrando como se fosse uma novidade que dá para você fazer o seu café em casa do jeito que você quer, igual você compra lá no Starbucks da vida. Olha o nível, assim, porque virou uma rotina tão comum aqui nos Estados Unidos que é normal você ver todo mundo andando com um copinho de papel na mão, com um cafezinho. O dia inteiro você vê isso, né, amor? Se você sair É. na rua, você vê a galera com um copinho de café na mão. E exemplificando no Brasil, é a cervejinha do sábado e do domingo, é o cigarrinho, são os pequenos gastos. É lógico, não vou falar, para de fumar, para de beber. Não, mas controla um pouco para saber o quanto você está gastando com coisas supérfluas que talvez trariam um resultado diferente na sua vida, né? É. Às vezes, até coisa assim, igual mesmo a manutenção da conta de banco. Tem uns pacotes que eles cobram assim um absurdo, sendo que tem outras contas que são contas, por exemplo, as virtuais mesmo, as digitais, que você não paga nada. Conta pessoa jurídica, por exemplo, você paga para fazer o Pix, né? Exato. Algumas não pagam, mas geralmente em bancos normais a pessoa jurídica paga para fazer Pix. Acho que é Aí uns você 10 fala reais, assim, né, por Pix, né? R$ 10, o Banco do Brasil cobra Cada Pix, R$ 10. né? Eu falo, é um absurdo, porque mas é só R$ 10. Mas, gente, você já pensou? Se eu for fazer Pix para todo mundo, né? Para toda coisa que você vai pagar aí para colaborador ou para algum fornecedor, de repente pagar R$ 10. Então, são coisas que às vezes a gente não presta atenção, que parece até mesquinharia, né? A gente pensar, só que são coisas que no final do mês eu sempre vou igual o Eric, nessa cabeça de ano. Falo, não, Uhum. entendeu? Eu vou gastar isso daí num mês, é R$ 10, 120, sabe? Então você vai sempre colocando por ano. É menos. E você sabe o que é legal? Que depois de uma semana que você segurou aquela grana na mão, é igual quando você começa a fazer o regime. Quando você perde lá seus primeiros 4, 5 quilos, toda vez que você pega um biscoito doce na mão, você, será que vale a pena eu comer mais um? Olha o que eu já ganhei, né? Não que eu perdi, o que eu ganhei em saúde. Será que vale a pena eu comer isso aqui? Acho que não, dá para segurar. E é assim, ó, eu vi agora, o Rafael falou, já comecei há vários meses a anotar tudo, cada centavo, até no pessoal. Diga aí, Rafael, não assustou? Às vezes não te dá caramba, olha só. Ó, o É, Paulo falou, o problema de anotar é que você descobre que o sabotador da sua empresa é você mesmo. exato. E é verdade, é exatamente isso que nós estamos falando. E é até bom você anotar também para você começar a olhar para o teu laboratório como realmente um negócio lucrativo, né? Porque você fala, nossa, que legal, né? Nossa, eu não acredito, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer dinheiro.
Porque se você não sabe, fica só naquela ideia assim, ah, mas laboratório é muito difícil. Ah, porque laboratório não dá dinheiro, não. Ai, aí fica só no muro das lamentações. Ah, E nossa senhora, eu tenho até raiva, tem uns grupos de WhatsApp que a galera, quando um começa a lamentar, meu Deus do céu, parece um chororô que parece que todo mundo está sofrendo o dia inteiro. não, E na aí, verdade, geralmente quando acontece esse tipo de lamentação, ele quer sofrer mais do que o outro, né? sofrer Se mais um que o outro, começa, o outro tem que sofrer mais. E aí, esse tipo de coisa também é ruim, né? Você está inserido nesse meio. Quando eu falo assim, que a gente tem para partir do princípio o seguinte também. Isso daí não tem nada a ver com o controle financeiro em si, mas é o controle da vida, sei lá. Se você não abençoa o lugar que está te trazendo o dinheiro, é muito improvável que isso dê certo, né? Se você amaldiçoa o lugar que vai te proporcionar a ter o que você tem, sabe? Indiferente se você é colaborador ou se você é o patrão aqui. sim, Mas a gente tem que abençoar da onde está vindo o dinheiro, né? E uma das formas também, acredito, de abençoar é você saber o que fazer com o dinheiro, né? É, você se importar com o dinheiro, né? Não sei se sim. importar seria a palavra certa, mas assim, é, saber lidar com o dinheiro, né? Saber lidar Ter talvez é um responsabilidade, né? respeito, né? Ter Uma respeito, responsabilidade. respeito e amor no dinheiro também, né? Exato. É lógico que muita gente demoniza, né, essa palavra, vai ter amor ao dinheiro. Mas amor ao dinheiro não é fazer tudo pelo dinheiro. E sim saber que através do dinheiro a gente vai conquistar as coisas, né? E a gente tem que ser, sim, apegado um pouco ao dinheiro, porque o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Né? Igual tem muita gente que eu já ouvi, muita gente falar assim, ah, eu sou desprendido de dinheiro, ah, eu não ligo para isso não. Mas, ó, pão duro desse jeito, como é que não liga para dinheiro, né? Ó, Rafael falou aqui, ó, só de gastos arbitrários fora do orçamento mensal foi entre 500 e 800 reais. E aí? Era uma grana que ia, tudo bem, você ia gastar com você, mas era uma grana que já estava perdida no orçamento de todo mês, né? Olha É, como. Então sabe vai, se que você fizer tudo isso todo mês, juntar aí de 500 a 800 reais, não dá uma viagem legal no final do ano com a família? uma outra observação, né? Geralmente, quando a pessoa ela é descontrolada no pessoal, na pessoa física, ela é muito provável que o laboratório também vai ser descontrolado, porque realmente ela não sabe lidar com o dinheiro, ela precisa aprender a lidar com o dinheiro. E se você não sabe mesmo manejar e lidar com pouco, quando chega muito, aí que É, você não sabe mesmo. E não é o contrário, gente. Parece que nada, eu não sei porque eu não tenho. Não, mas quando você tiver, você vai continuar devendo, você vai continuar não sabendo lidar com ele, porque você não sabe mesmo trabalhar com dinheiro. Então a gente precisa começar a mudar esses conceitos aí para é, poder vir, porque senão nenhum dinheiro vai ser o suficiente. Sempre vai estar faltando um dinheiro para você, né? ó, o Paulinho falou aqui, ó, valorizar porque o dinheiro só vem com muito trabalho. No fim, é amar o nosso esforço, né? Os nossos esforços. E é verdade. Então não é? Você não precisa então tá, vamos mudar a linguagem, vamos amar o dinheiro. Então vamos amar os frutos que vêm dos nossos esforços, né? Porque Pronto, tem é que exatamente usufruir. isso. Uma Aham, coisa importante também, que talvez fica meio equivocado, não é que você não vai poder usar o teu dinheiro nunca, né? A gente não pode ser nem 8 nem 80, a ponto de não querer nem usufruir do dinheiro. A gente precisa sim ter usufruir. Só que às vezes o que funcionou para mim, eu vou falar o que funcionou para mim, que talvez funcione para vocês. É, determinar um valor que eu posso gastar com o que eu quiser, que não vou me sentir culpada de estar gastando aquilo. É um valor ali que eu sei que aquilo lá tá tudo bem eu gastar, mas eu tenho o meu valor que eu vou guardar. Qual que é a dificuldade? Por que que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro? Muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro. Aliás, eu tenho essa curiosidade, vocês que estão aí, vamos deixar essa no ar. Quem que consegue guardar, né? guardar Quem que uma parte, consegue né? guardar o dinheiro aqui? Vamos ver. Vamos ver se o pessoal.
consegue guardar dinheiro? Responde aí para nós. Porque tem uma grande dificuldade mesmo, pessoal, de guardar o dinheiro. E aí eu vou falar mais uma coisa que funcionou para mim em relação a guardar dinheiro. Quando a gente pensa em guardar dinheiro, às vezes a pessoa chega e fala assim: ah, não, você vai ver, eu vou guardar 500 por mês, igual o colega falou aí, né, que ele economizou 500, 800, então ele pensa assim, não, então já que eu economizei, eu vou guardar. Ele nunca guardou nada. Aí ele fala assim, não, eu vou guardar 800 reais por mês. Isso vai funcionar a longo prazo? Talvez não. Aliás, é muito provável que não. Porque do nada, ele nunca guardou dinheiro e ele vai achar que isso é muito difícil, ele pegar esse valor e guardar esse dinheiro. É muito difícil, eu acredito que é difícil mesmo. Agora, você imagina se você pegasse e falasse assim: ah, eu vou guardar 50 reais por mês, eu vou guardar 10 reais, eu vou guardar um real por semana. Um valor irrisório, assim, que você fala assim: ah, mas pelo amor de Deus, o que eu vou guardar um real? Eu vou falar para você o que funciona. Porque o nosso cérebro, ele vai entendendo por coisas repetidas que a gente faz, né? E aí, quando você acha ridículo guardar 10 reais ou 5 reais, ele fala assim: não, peraí. Não é possível, né? Isso aí eu vou fazer, porque é ridículo, é irrisório eu guardar. E aí você começa a guardar. Só que aí você fala assim, ah, eu não vou guardar só 5, né? Eu vou guardar 10, porque 10 eu posso. E aí no outro mês você começa a guardar. E todo mês você vai começar a guardar. Esse valorzinho, você vai fazer um valorzinho assim, bem irrisório mesmo, um valor que você mesmo acha ridículo. Só que você vai estar provando para o seu cérebro que você é capaz de guardar. Que é E possível. quando você realmente guarda e você mostra para o seu cérebro que você é capaz de fazer aquilo, você vai comemorar isso. Olha que legal, esse mês eu guardei 10 reais. Legal. E você vai começar a reforçar isso para você criar esse hábito. Você vai começar a criar o hábito de guardar. Por que a gente está falando de guardar o dinheiro? Porque lembra quando a gente começou a live que o Érico falou que a gente conseguiu passar a pandemia? Justamente, a gente conseguiu a empresa, vamos dizer que eu fiz isso na empresa também, mas a dica era para a pessoa física, mas também para a tua empresa. Se você tem uma reserva financeira, você passa essas dificuldades com um pouco de mais calma. Não concorda comigo? Porque quem imaginar, eu nunca na minha vida ia imaginar que ia acontecer uma pandemia daquela e que a gente ia ter que ficar parado. Nunca. E se a gente está parado, os nossos clientes estão parados, também não tem para receber. E aí? A gente não tinha aquela catástrofe que aconteceu esses tempos atrás lá no sul. Então, são coisas que podem acontecer, você ficar doente. São coisas que podem acontecer e que a gente não conta com isso, um equipamento quebrar, alguma coisa assim. Ou até mesmo você querer viajar, ou você fechar alguns dias. Então, a gente precisa trabalhar com uma reserva financeira. A reserva financeira, ela vai te dar uma segurança. E aí, quando você tem essa reserva, você pode sim pegar essa reserva, fazer uns investimentos, né? Investimentos assim, com liquidez, né? Que você consiga liquidar, porque não adianta você pegar um dinheiro da reserva, colocar no investimento, que depois você vai pegar ele de volta e você vai perder lá tudo que, né, tudo que ganhou. Então não faz muito sentido. Mas você pode sim deixar numa liquidez diária e tal, esse dinheiro também vai estar trabalhando para você. Então, comece a pensar nessa segurança também que a reserva faz, mas também pense esse outro lado que eu falei, de então, na sua vida pessoal aí, de liberar um valor que você vai gastar com o que você quer sem culpa. Legal. Então, para tudo é uma jogada psicológica, porque o seu cérebro ele entende que você merece, porque, igual o Paulinho falou, a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, ok, a gente precisa usufruir também. Então, essa é uma das formas que você consegue usufruir o dinheiro e tá tudo bem.
né? Você fica mais leve quando você vai usufruir esse dinheiro, se você sabe que já tem sua reservinha, você já conseguiu pagar suas contas, né? Uhum. E a outra questão também é você tem que saber o equilíbrio ali do quanto que você ganha, do quanto que você gasta, né, gente? Isso daí é matemática pura. Isso aí não tem Não jeito, tem né, amor? segredo, né? Não tem, né? Não tem como a gente falar qualquer coisa se a matemática pura lógico que você vai É, ter que ganhar mais do que você gasta, né? exatamente. Falei demais, vai, fala um pouquinho Já. aí. E eu não tô conseguindo tomar isso daqui, tá derrubando tudo. Ai, meu Deus do céu. Chama os meninos aí, fala É, trocar, pegar o meu aqui, eu pego esse daí. não, vou tomar Ó, nós aqui fora falamos, da nós cama. falamos de, nós falamos de reserva de emergência, falamos de guardar dinheiro para quem conseguir. O que mais que a gente pode falar? O que que serviu para nós? Eu acho que é o comprometimento, né, das duas pessoas. A gente falou também já de parceria, né? Olha lá, ó. O José tá falando aqui, ó. Comprei seu curso de ter uma outra visão de como é muito importante colocar tudo na planilha. Ai, que legal. Exato. É, é, por esses motivos, assim, ó, que eu falo que eu não Que a gente paro, continua. É, que eu continuo, porque só da pessoa mudar a mentalidade, entender como funciona o processo, eu fico muito grata, viu? Fico mesmo. um exemplo do que a gente fez na nossa vida, né, amor? É que quando a gente comprou a nossa casa lá em 2008, a gente comprou uma casa velha, né? Uma casa já bem antiga, né? E aí, cada 2 anos a gente fazia uma reforma diferente na casa. E as pessoas que estavam ao nosso redor falavam assim, mas de onde vocês arrumam dinheiro? Como é que vocês estão fazendo? Vocês financiaram? Vocês fizeram isso? Eu falei, não, a gente tinha um dinheiro. Ah, mas como vocês tinham dinheiro? Não, a gente guardou. Mas 2 anos guardando dinheiro? É, 2 anos guardando dinheiro. E cada 2 anos a gente foi fazendo uma reforma diferente na casa, até que, por fim, a casa ficou da maneira que a gente queria, né? Eu E não foi. praticamente desci a casa no chão e fiz outro. Nós desmontamos a casa antiga e montamos outra em cima, mas A outra foi com coisa muito, esforço. muito importante da gente pensar é o seguinte: tenha um propósito. Porque realmente nessa época que a gente estava reformando a casa, nosso propósito era esse, reformar a casa. E muitos também que estavam ali mais próximo, acabava chamando a gente de pão duro também, né, amor? A gente era os pão Exato. duro. Mas a gente sabia exatamente o que a gente queria. A gente sabia o que a gente precisava fazer na casa, melhorar o que a gente quis, porque na verdade essa casa era uma localização muito boa e então a gente optou por comprar uma casa mais antiga para ir reformando e reformamos assim, aos poucos ia lá fazendo as coisas. Então, quando o teu objetivo é muito claro, mesmo que os outros falam e para eles não fazia sentido a gente abrir mão de algumas coisas, mas a gente fazia as coisas que a gente queria. Sim. A gente viajava com as meninas, depois as minhas filhas nasceram, tudo, né? Então a gente tinha sim as nossas. A gente optava por coisas que dava para a gente fazer, que não saía muito fora do nosso orçamento. É. Até nos últimos carros a gente já não financiava mais carros, nossos carros eram pagos à vista. Eu acho que a Então, gente tinha assim, carro à vista desde. Ó, agora eu vou longe no ai, isso daí nosso ele tem uma pensamento. mente, né? Porque eu É. não lembro Não, o eu último não vou carro, lembrar ó, de eu anos assim, lembro, eu mas lembro. Foi o último carro que a gente financiou, foi em 2010. então. 2010. Desde lá a gente não tem carro financiado, a gente tem carro quitado, tinha carro quitado, né? Então, era quando você tem realmente um propósito grande, você vai fazer, e vai valer a pena para você, Exato. entendeu? Então, não importa é, o que os outros falam, que você vai estar ali no seu propósito, tá tudo bem, né? Vamos ver os comentários aqui, ó. O Lancelotti, lá do Rio de Janeiro, falou: ó, depois que montei minha reserva, a tranquilidade para administrar meu laboratório foi outra. E te dá uma paz, né, cara? É isso que é o negócio, é paz. É isso que vale muito, né? O Paulo falou: Você- hoje a maior ah, dificuldade no Brasil é manter a margem de lucro.
Como manter essa margem devido ao aumento dos materiais e muitas vezes não podemos aumentar nossos preços? Aí, ó, agora pegou. Aí vamos ver a margem de lucro. Tudo bem. O que que eu entendo sobre isso, sabe? Você tem que entregar de acordo o melhor que você possa fazer diante do que você prometeu para fazer. Então, se o que você está usando subiu demais e seu cliente acredita que não vai, que não pode subir, então você tem que procurar algum paliativo ali, né? Não tem outra. Tem mágica, né? Se eu uso uma marca X, a marca X está 15% mais, o seu cliente está esperando aquela marca X. Olha, a marca X vai ser isso aqui, mas eu tenho essa outra aqui que eu posso manter o mesmo Equivalente preço. com. Porque Exato. senão você começa a sumir todas as. Olha, isso daí é a mesma coisa de você ficar segurando tabela, sabe? De não querer aumentar a tabela todo ano. Porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar, porque tudo vai subindo, vai realmente pegando na sua margem ali, na margem de lucro. E aí quando você vê, você não tem mais margem nenhuma, E né? Às aí vezes você você tem fica, lá. e você fica com uma diferença, né, represada, que quando você quer cobrar o que realmente vale, o seu cliente já não quer pagar mais. Não, e porque também fica um absurdo, É. né? Ao invés Porque de você. subir, por exemplo, 3% cada ano, você fica 3 anos sem subir e de repente quer subir 10%. O cliente fala, não, É, mas a inflação não foi de 10%. E aí até você explicar que ficou 3 anos sem subir, talvez se tivesse subido um pouquinho por ano, o seu cliente talvez não sentiria a facada como você é, vai mostrar para por, eles depois. é por isso que criar uma rotina de sei lá, todo mês X de cada ano já subir a tabela, o teu cliente ele já espera que você vai subir. Tem muito cliente que acha que virou o ano já vai subir. Uhum. Mas a gente acaba ficando um pouco com receio, porque em janeiro é fraco. Aí você já começa com uma tabela maior, então, assim, às vezes é um tiro no pé, né? Mas eu Uhum. acho que agora no final do ano, até para dar uma equilibrada na demanda de vir um monte de cliente só porque o outro não dá conta de fazer, aí já começar com uma tabela diferenciada, eu acho que é uma boa estratégia Ó, tem também. dois comentários aqui, uma pergunta para você, mas primeiro eu vou responder o do Paulo aqui, que ele falou que eu acho que tem que desapegar de usar as melhores marcas e comprar mais barato. Ô Paulo, você sabe que às vezes nem é a melhor marca. Na verdade, você tem um produto da mesma qualidade, com um preço um pouco melhor, que se você souber trabalhar ele, dependendo do material, às vezes esse material que você vai usar não vai nem chegar no seu cliente. Por exemplo, uma marca de revestimento diferente, que tem a mesma finalidade de outra que você usa, que é a Coca-Cola dos revestimentos, por exemplo, você pode usar, não vou dizer usar uma Dolly de revestimento, mas usa uma marca média que dê o mesmo resultado. Eu vou contar uma experiência minha dentro do meu consultório. Em uma época que virou moda, temos que usar só silicone de adição para fazer moldes. E eu sempre trabalhei com de condensação desde a época que não tinha o silicone de adição. E eu sempre consegui uns resultados fantásticos, até porque o meu laboratório era colado no meu consultório. Então, o tempo de viagem do molde era muito pequeno. E na época, antes de eu vir para cá, o silicone de adição custava em torno de R$ 600, alguma coisa assim, um pote pequeno, né? E o silicone de condensação custava lá os seus R$ 300, que era metade do valor. E eu sempre consegui o resultado fantástico. Por quê? Porque eu sabia utilizar o material e eu estava perto ali do laboratório, então o tempo de viagem do molde eu podia confiar no tempo de vazagem sem distorção. Então, algumas coisas assim. Eu uso o revestimento da marca tal porque eu sei que aquele lá é o melhor que tem no mercado. Será que é o melhor ou tem a melhor propaganda, né? Então, É, tem muito disso também. outra coisa também, que às vezes tem profissional que só sabe trabalhar com uma determinada marca, que não Isso. consegue trabalhar. Aí a falta de habilidade, aí Uhum. você tem que pagar o preço pela falta da habilidade. Exato. Agora, às vezes o profissional é tipo um camaleão, né? Ele consegue se adaptar com vários estilos.
e aí consegue um melhor resultado, consegue resultados, na verdade, com todas as marcas, e aí você fica mais competitivo. A Uhum. única coisa que eu sei que acontece, mas eu não aprovo, eu desaprovo, é você falar que é, isso aqui é uma Fanta, e sendo que, na verdade, é um suquinho de laranja, entendeu? Então, não venda, não fale que é uma coisa e faça outra, A gente né? sabe o que Igual, que é que eu tô falando, né? vocês sabem da marca que eu tô falando, Aquela porque marca todo de. mundo... Não, tem gente que coloca não vou falar marca, não fala marca, não é Não pra vou falar, falar hein, amor? marca. Não. Mas tem gente que coloca até na tabela, não coloca lá o nome do, Faceta de tal. não, né? Não Não coloca coloca. só faceta, não. Faceta tararã. E não usa tararã, né? Só que a tararã, a gente sabe que é top e que é mais cara, mas é E a aquela tararã, entendeu? Xing Ling é um terço Só que do aí o valor, né? pessoal acaba de silicato, É de né? silicato, Então, exato. aí o pessoal acaba colocando, fazendo de outras marcas e colocando até o selinho, se duvidar. Exatamente. Aí não, né, gente? Aí você vai estar enganando teu cliente, aí é diferente. Agora, ó, eu tenho da marca Tananã, que é tanto. Esse trabalho aqui, ó, é da marca tal. A gente tá de repente, você pode até usar uma tática assim, olha, a gente está com essa nova linha aqui, você quer? Vou fazer esse trabalho para esse, se você gostar, se achar que a cor ficou legal, não sei o quê. E o resultado é Ok, semelhante e tal. você pode vender, gente. Ai, gente, o protético, ele precisa saber vender também, né? Então, Uhum. o vender é isso, é você ver trazer para o cliente os melhores resultados, mas não mentir para o cliente, não que você eu estou vendendo e estou fazendo outro. Eu sei que tem muito laboratório que faz isso, sei mesmo, infelizmente. Só que isso daí não é o melhor caminho, né? Ó, o Deus Ivan perguntou para você, qual a margem de lucro ideal? Então, você que sabe dos números aí, diga para nós. Olha, em torno de 30% você consegue chegar e é um retorno bem legal. Isso vai depender muito, porque vai depender muito do valor agregado que você consegue colocar nos seus trabalhos. Mas se não tiver isso, aí alguma coisinha tá Tem, errada, tem uma, sabe? tem uma, tem uma continha simples de pensar. 30% tem que ser com gastos da empresa, material. 30% com folha de pagamento e 30% tem que ser a sua margem de lucro para você conseguir fechar É isso, ó, essa. gente, é o Eric que tá falando, não sou eu que tô falando Sim, isso. sim, não. Se você procurar Não, mas qualquer, eu penso, qualquer é curso que aí de assim, gerenciamento e tal, seria mais ou menos é, essa distribuição. É que Não eu, digo o eu vou. seu, não digo o Você seu, vai ver não falar digo o assim, seu. ó. Deixa eu falar. Porque você sabe por que, que o material acaba não indo, amor? Porque Não, de se você. custos fixos, né? Porque ficou. Exatamente isso. Porque É, que custo fixo. acontece? Se você pegar um mês de um laboratório com o faturamento, com a produção, Ó quem está assistindo a gente, Ivoclar Norte América. oh, Que honra. então você coloca aí que vai ser aproximadamente 10% do faturamento da sua produção, você vai gastar com material. É praticamente isso, porque como eu planilho tudo, eu consigo olhar. E como eu já tive laboratórios muito grandes, menores e menorzinho, eu consigo saber, e todos eles é a mesma coisa, entre 10% e 12%, que você fica nessa média aí, que é de gasto com insumos, entende? Dependendo da produção. Mas essa média aí dos 40% na folha, 40% na folha ainda é junto com o teu salário, que é o seu Isso. prolabore. O seu E prolabore, aí, né? se você olhar, às vezes as contas não fecham disso, né? Então aí já tem Não. 50% do negócio. E aí você tem 30% que é mais ou menos acaba sobrando realmente uns 30% aí
de de lucro. margem de Se lucro. sobrar 30% tá muito, tá de bom Então, a tamanho, empresa porque está redonda, né? nenhum investimento que você for fazer no mercado, você vai ganhar 30% de Nem. retorno, gente. Não vai. Só que tem laboratório que dá menos, né? Então, assim, o que eu estava falando do valor agregado? Porque às vezes, vamos colocar, o Paulinho falou, às vezes você faz um de silicato que você cobra aí R$ 500. Aí o Paulinho faz e cobra 800. Aí o outro vem e faz e cobra 300. Então, assim, aí tudo bem que vai depender do que vai usar de material e tudo mais, vai ter. Só que a gente sabe que o custo em si com material, me entendam bem, tá? O custo em si com material, a gente sabe que não é um valor alto. Só que quando você põe a sua técnica ali, né, coloca o que você aprendeu e tudo mais, você vai poder agregar um valor maior, dependendo de como que é o teu trabalho. E aí é na onde você vai ter um lucro maior ou não. Então, é por isso que eu nunca aconselho você pegar e falar assim, só porque o Paulinho está cobrando 500, eu também vou cobrar 500. Você não sabe. Às vezes o seu valia muito mais do que o dele, né? Às vezes Uhum. o dele está valendo muito mais do que o seu, e aí, às vezes, o cliente olha o dele e fala assim, nossa, eu pago quinhentão porque vale muito. Eu chego lá, não preciso fazer nada, a peça encaixa, adapta bonitinho, o paciente vai embora, fica perfeito. E às vezes você não consegue mostrar ainda esse valor para o teu cliente. Às vezes você está com o Uhum. cliente errado também, porque tem isso. Às vezes ainda você não conseguiu pegar aqueles clientes que dão valor no valor, não no preço, entendeu? Então tem tudo isso. O valor agregado vai mandar muito aí no final das contas da sua margem de lucro. Exatamente. Aí eu Tem mais falei alguma pra pergunta aí, caramba galera? hoje, hein? Não, foi ótimo. A aula hoje Nossa, foi uma aula bem gente. bacana. Alguém Será tem que mais alguma sugestão aí? Alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? o Elias falou, margem de lucro depende também da quantidade e administração. O que que acontece, né? Quando você tem um laboratório maior, a gente tem que tomar cuidado em falar isso. Mas assim, quando você tem um laboratório maior, você tem mais pessoas que, para você poder rodar esse laboratório, para a engrenagem funcionar, você precisa colocar mais pessoas. Então, você vai ter mais recepcionista, de repente você tem que ter uma no administrativo, você tem a moça da limpeza, você tem mais motoboy. São todas pessoas que não produzem efetivamente. Elas estão ali, mas elas não vão produzir, não é a da bancada. Porque a Uhum. bancada, ok, você colocou ali, ela vai estar produzindo e ela vai estar ganhando por isso. É. Aí essas outras pessoas, elas produzem de outra forma, não necessariamente pro trabalho. E aí é na onde pesa um pouquinho mais no final das contas. Então, os laboratórios que são maiores, eles têm que ter mais gente para rodar e são menos. Então, são pessoas que teoricamente não estão produzindo. Então, tem que tomar esse cuidado assim nesse balanço aí para entender. Às vezes, o teu laboratório está num tamanho que se ele crescer um pouquinho mais, ele não vai compensar para você. É como assim, se você crescer um degrau só, não compensa. É melhor você ficar no mesmo degrau, é mais ou menos assim. Por quê? Porque aí, talvez, se você crescer só esse pouquinho, você precisa de mais uma pessoa. Aí, essa outra pessoa, ela vai onerar mais. Então, você tem que sair dessa linha. Então, você tem que saber qual que é essa linha para você ir para o próximo. Porque senão você acaba ficando numa linha que meio que vai empatar. Ó, a Yara perguntou para você. E o Prolabore deve ser de mais ou menos quantos por cento? Essa pergunta é boa. Yara, o Prolabore tem várias formas de você quantificar esse valor, né? O que eu sempre falo, Qual que é mais adequada, né? para você pensar primeiro na saúde financeira do seu laboratório. Porque muitas pessoas pensam assim, mas ele é meu, então eu tenho que ganhar muito. E às vezes você fica sendo o funcionário mais caro
né, do laboratório. Então, É. penso, a função que eu exerço dentro do laboratório, qual que é? O quanto que eu ganharia fora? Ah, eu Quanto que ganharia eu X. pagaria para alguém aqui? Então, quando você vem para o teu laboratório, você olha, o seu laboratório já está no nível do valor que você receberia para fora? Poxa, mas eu estou começando agora, talvez não. Então, talvez não seja esse momento. Aí você tem que fazer todo esse mexido ali na sua vida pessoal para você fazer a sua empresa ficar rico primeiro. Porque realmente, primeiro a sua empresa é rica, depois você fica rica. E aí, eu costumo dizer que o mais sadio seria você ir para uma parte, se é na produção, né? Seria uma parte de comissão, que aí você pode chegar até, gente, até 30%, né? Por aí, é 25 a 30% de comissão. Não consegue pagar mais do que isso, tá? Porque aí já você já vai estar extrapolando aí a E é bom fatia. também para pensar o quanto você produz para você mesmo, né? Porque tem várias pessoas que às vezes têm um prolabore, né? A gente já viu isso, que não condiz com o que ela produz para ela mesma, né? E aí fica um negócio estranho, Exato, fica aquele funcionário fica, caro. o funcionário caro que se fosse outra pessoa você mesmo mandaria embora. Exato, que não tem função, só a função é só porque é dono, né? E aí o que que acontece? Depois, no final das contas, se você fizer esse serviço direito do administrativo, você vai ter a distribuição de lucro, Isso. entende? Porque aí você vai ter um dinheiro extra, é o seu dinheiro extra. Seu dinheiro não vai sair do seu prolabore. O seu prolabore vai É, pagar o seu trabalho. O seu exato. dinheiro vai vir do lucro do laboratório, distribuição de lucro. Exatamente, que aí é no caso aí que a gente estava falando, uma porcentagem boa, uns 30%. Então você imagina que depois de 6 meses, depois de um ano, você soma tudo e aí você pode ter mais 30% aí de um lucro do laboratório. Ou que eu aconselho também, que aí, né, nesse lucro você precisa reinvestir na sua empresa, você precisa ter essa reserva financeira, né? Eu sempre tive isso muito claro na minha mente em relação às empresas. É, eu falo que de deixar realmente a empresa sadia para poder andar e não me deixar em maus lençóis, assim, sabe? Então eu sempre tive tudo isso daí que eu tô falando para vocês, da reserva, do capital de giro, porque o capital de giro, se o cliente não me pagar, eu tenho dinheiro para poder pagar as contas, antecipar essas contas, né? Depois eu receber. Por isso que é muito importante você saber se você tem esse capital de giro. Por quê? Porque se você não tiver, você não tem como parcelar para o seu cliente. Você só tem como parcelar para o seu cliente se tiver o dinheiro para pagar o que você precisa pagar, entende? Para pagar as suas responsabilidades, seus fornecedores, seus colaboradores ou até mesmo você. Então, se você não tiver esse capital de giro, você não tem mesmo possibilidade de parcelamento para o teu cliente, né? Ah, mas aí eu não vou conseguir. Não, porque tem gente que recebe até antes de fazer o trabalho. Então, tudo é possível. Eu falo que se um consegue, outros também conseguem. Aqui também nós já estamos encerrando já, Paulinho. Beijo, Valeu. fica com Beijo. Deus, viu? Beijo para Pâmela. Então, tá Então bom, é isso aí, ó. gente? 8h20, quase 8h24 já, até Ah, já eu falei falamos bem. bastantão, É. então. É que eu Bom, fico sem relógio aqui. vamos aos recados finais. Então, siga-nos aqui no Instagram, no Protético Empreendedor. Siga também a mim, Eric Padovani. Vá lá no YouTube, clica lá no inscreva-se, ative o sininho, entre na bio do Instagram, entre no link lá da bio, que você vai ver que tem um WhatsApp do Protético Empreendedor, onde você vai ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo, sobre as lives, sobre quando vai ser a nova turma dos cursos e tudo que a gente tiver de novidade para vocês, a gente vai colocando lá. Até para vocês mesmos discutirem entre vocês, né, amor? Não, Quando tem aquele é alguma. um, não, Aquele é lá um não? grupo só de Ah, então aviso. é outro, é É, outro. Então esse é só de aviso. Então vocês só vão receber. Mas tudo que tiver de novidade, alguma coisa interessante para vocês, vai ser colocado lá. Tá bom? Então cliquem né? lá.
E E que também, se mais? tiver dúvidas, alguma coisa, manda pra gente Manda no lá no direct aqui. direct que a gente vem debater aqui, tá É isso bom? aí. Então tá joia. Então, até a próxima. Beijo para vocês. Até, beijo, gente. Fica Até com mais. Deus. Boa Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.